19 horas do dia 23 de outubro de 2023. Caros amigos e amigas, olha só, a obra hoje não vai ser só hoje, segunda, terça e quinta, será Comércio Eletrônico e Proteção Digital do Consumidor. O projeto de lei 3.514 e os desafios na atualização do CDC. Essa obra é uma parceria da editora Foco com a Brasil Com e traz como coordenadores o professor Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, professor ministro, Cláudia Lima Marques e o Fernando Rodrigues Martins. E é com Denis Verbicaro, que já está por aqui, o Fernando Martins e outros dois convidados que de cabeça eu não vou lembrar, vocês me desculpem, que eu vou bater esse papo de hoje. Laís Bergenstein, eu acho que com certeza você está aqui comigo hoje, né, Laís? Você... Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Flávia do Canto. Acho que a Flávia também está aqui com a gente. Vamos aceitar todo mundo, fazer uma festa. E cadê o Fernando Rodrigues Martins? Denis, boa noite! Boa noite, que alegria! Tudo alegria bem? Toda minha, boa noite! Boa noite! Como vai, Flávia? Como vai, Laís? Tudo bem? Denis? Tudo ótimo. Para estar aqui. Coisa boa, uma honra, um prazer recebê-los aqui, para que juntos possamos dizer ao Brasil, digitalmente, a que veio essa obra, qual é o objetivo dela. Só que nós vamos precisar nos organizar aqui para que o Fernando possa estar, nesse primeiro momento, falando da construção organizacional em torno da obra. Então, eu gostaria de ver, acho que, não sei se é a Laís ou se é a Flávia, que não está no Brasil, precisa ficar aqui comigo no início. Sou eu que tô fora. Então, bom. Tô de madrugada aqui. Nossa, muito bem. Então, eu vou pedir para um dos meus convidados aqui se retirarem brevemente. A gente fala do artigo dela no livro e aí a gente volta. Pode ser? Quem prefere? Pode ser, eu posso me retirar e aguardo e entro em breve. Não tem problema, professora? Não, claro que não. Deixa eu só saber eu como é que eu agradeço faço muito. isso. Tá bem, obrigado. Obrigado, viu, Flávia? E aí, Denis, deixa eu ver aqui se o professor Fernando está conosco. Não está aqui conosco, deixa eu confirmar. O João, fala, João, boa noite. Muitas pessoas aqui. Ó, o professor Fernando Martins está aqui sim. Fernando, deixa eu... Jorge, já te mandei o convite, você vai ver aí na tela. E aí nós começamos esse bate-papo em torno dessa obra, registrando que o Denis esteve aqui comigo outro dia também, lançando magistralmente a obra que ele coordenou e que hoje está aqui na condição de autor, então já conhece um pouco esse balé dos autores e dos coordenadores. Deixa eu só ver aqui, olha só. Fernando, te aceitei novamente aqui para que possamos juntos falar em torno dessa obra. Laís, você está em que país hoje, Laís? Eu estou na Itália, a gente veio participar de um encontro de professores aqui. Boa noite, Fernando, como vai? Boa noite. Boa noite, professor Fernando, como vai? Bem, uma honra estar com vocês. Uma honra nossa recebê-lo aqui. Mas, Laís, você dizendo que você está na Itália, participando de... O encontro de professores brasileiros. Uma professora, a professora Sandra Regina Martini, do Rio Grande do Sul, organizou uma estada aqui em Roma, inicialmente, depois em Perúdia. E também vários pesquisadores vinculados à teoria do direito fraterno. Tem sido um encontro bem interessante, valeu a pena a vinda. Que bom, traga ideias para mais uma publicação. Certamente, para mais várias, né, doutor Fernando? Com certeza, com certeza. O Brasil, com esses 2 últimos anos, ele está privilegiando e incentivando a pesquisa do Instituto mesmo. Então, tivemos uma publicação boa o ano passado no Congresso, que foi o direito do consumidor aplicado, com artigos da professora Laís, do professor Denis Verbicaro. É aquele direito do consumidor do dia a dia e crítico, é o melhor que existe, né? Bem assim, mostrando o problema da sociedade e tal, e a inadequação daquilo que está por vir. E, de outro lado, essa obra aqui, magnífica, coordenada pela professora Cláudia, é fantástica essa obra.
Porque é o seguinte, se a gente trabalhar, Léo, com o PL ele é de 2010. De lá para cá, o mundo digital mudou bastante. Evolucionou tudo. Pois é, mas você vai ver que os artigos eles estão na ponta de lança do que há de melhor discutido em direito digital. Então, está muito, muito, muito bom o livro. O livro está no aspecto crítico, são artigos maravilhosos. Do professor deles não se fala, da professora Laís também. Olha, é impressionante o crescimento intelectual que o Brasilcom, ao longo do tempo, vai proporcionando. Seguramente. Doutor Fernando, eu gostaria que o senhor, na qualidade de coordenador da obra, ao lado do ministro Herman de Vasconcelos Benjamin e da professora Cláudia Lima Marques, dissesse então para aqueles que nos ouvem aqui ao vivo, ou em reprise, ou em uma das plataformas parceiras, Martins Fontes, Amazon, a que veio esse livro e qual é o público-alvo dele? Bom, esse livro, ele faz parte, primeiro, ele tem dois ambientes. Ele tem um ambiente político e um ambiente acadêmico. Político por quê? Porque desde 2010, quando nós tentávamos fazer ali a atualização do CDC, veja só, nós conseguimos em parte com a lei de superendividamento que foi aprovada em 2021. Conseguimos em parte. Mas a outra parte importantíssima desse projeto político era ter uma lei que já trabalhava com comércio eletrônico. Antes de 2010, nós tínhamos publicações importantíssimas no Brasil sobre comércio eletrônico. Dois clássicos. Um da professora Cláudia Lima Marques, chama Confiança e Comércio Eletrônico, e outro, uma obra traduzida pelo professor Fabiano Menck, que é uma obra guia do professor Ricardo Luiz Lorenzetti. Todas as duas são de cabeceira, são essenciais para a gente compreender, porque elas não são sobre o direito digital em si, elas vão além, para o comércio eletrônico, porque disparou esse comércio. Agora, a nossa preocupação, então, e até hoje, é aprovar esse PL. É evidente que ele precisa alguma melhoria dele no que respeita às plataformas, porque ele não contempla a plataforma. Mas é o que há de mais avançado hoje no Brasil para interações econômicas virtuais, é esse PL. Então, há um viés político do Brasilcom, que nunca deixou de ser político. O direito do consumidor para nós é uma manifestação de democracia e de cidadania. Esse é um ponto. No último congresso que nós fizemos, a professora Cláudia estabeleceu, dentro das nossas reuniões, como meta a aprovação do 3514. Então, o ponto político ele é essencial. O Brasilcom deixa sua marca no direito e o direito deixa a marca dele no Brasilcom. Mais ou menos assim que funciona. Agora, de outro lado, a promoção acadêmica, a promoção científica, tudo isso que o livro significa. O livro ele vai servir para quem? Ele não vai servir para o mero curioso. Ele vai servir para aquelas pessoas que querem saber, não só se defender dentro do ambiente do comércio eletrônico, mas saber princípios, para saber regras, para saber deveres, né? São diversas situações que nós vivemos no mundo digital hoje, que são situações de risco, de perigo e de nocividade. Esse livro ele consegue nos trazer essa visualização. Agora, tem um ponto importante, eu já estou falando muito, mas aqui para os outros colegas falarem. O livro ele comenta temas específicos do PL. Então, nós vamos ter, em alguns momentos, temas relativos ao direito digital e vamos ter momentos relativos ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou então ao consumo sustentável. Porque foi exatamente nessa época que o Brasil, pioneiramente, antes da Europa, ele já estava tratando do consumo sustentável. Foi depois que nós tivemos, em 2015, uma nova resolução da ONU que tratava sobre isso. Mas o Brasil, pioneiramente, em 2010, ele já dava esse espaço. Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, é que o aprendizado que ele proporciona é um aprendizado com uma profundidade ímpar. É isso. Muito bem, muito bem. Doutor Fernando, eu já volto com o senhor na qualidade de autor. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a professora Laís, que está na Itália, participando desse evento magnífico, para que ela possa, de forma dinâmica, apresentar o estudo que ela trouxe aqui ao livro, mas, claro, hein, Laís, sem concluir, para deixar aquele gostinho para os nossos leitores. Ah, pelo amor de Deus, eu preciso sair como é que a Laís concluiu. E aí, obviamente, indo até o site da Foco ou em uma das livrarias parceiras da editora no Brasil,
adquirir essa obra, que seguramente é um marco dessa reflexão que o doutor Fernando trouxe para a gente. Doutora Laísa, não pode dar spoiler, então. Eu queria muito dar vários spoilers, olha só. um pouquinho pode, não muito. Bem, em 2 minutos, então, eu consigo resumir para a gente dar lugar à professora Flávia, daí vou me despedir de vocês para que ela possa retornar. O trabalho, o meu é o último artigo dessa obra, e ele fala sobre práticas de design deceptivos, são as dark patterns que a OCDE tem tratado nos últimos anos, e a UNCTAD também vinculada às Nações Unidas. E qual a preocupação dessas agências? Vejam, a existência do comércio eletrônico é algo historicamente muito recente, isso nos possibilita, em razão da internet. O comércio físico habitual, ele não vai desaparecer, ele vai continuar existindo porque é uma experiência de compras diferente. Mas o comércio eletrônico, sobretudo depois da pandemia do Covid-19, ganhou um espaço imenso, né? Nós aprendemos a comprar por meios eletrônicos, e aprendemos a facilidade que isso significa, e muitas vezes uma economia significativa, na medida em que eu tenho marketplaces como a Amazon, Mercado Livre, tantos outros, que me possibilitam acesso a fornecedores que eu não teria no ambiente físico, presencial. Só que, ao mesmo tempo que crescemos muito rapidamente, ainda estamos aprendendo a agir com segurança dentro desse ambiente. A minha mãe, por exemplo, essa semana eu pedi para ela comprar passagens de ônibus para mim. E ela foi muito diligentemente pesquisar passagens de ônibus. E ficou insegura. Ela falava, meu Deus, será que eu comprei passagem numa loja falsa para minha filha? Será que ela vai conseguir chegar no local de destino? E ela só ficou tranquila quando eu, de fato, vi o ônibus. Falei, não, ele existe, deu certo, parabéns, você conseguiu. Então, nós ainda estamos aprendendo a evitar esses riscos. E o que a OCDE pesquisa e trata, também o OCTAD, em relação às práticas de design deceptivos, são técnicas, manipulações dentro do ambiente eletrônico para que nós, consumidores, tenhamos ali alguma compra, seja uma compra não desejada ou uma compra um pouco mais cara. Eu adiciono, sem o consumidor perceber, um serviço na minha compra de passagem aérea, por exemplo. Eu coloco um timer para o meu consumidor se forçar a comprar rapidamente, porque ele acha que há uma sensação de escassez. Outras técnicas, como por exemplo a Netflix, quando a gente vai fazer a contratação, ela me dá 3 opções de valor. Se eu descer a tela até lá embaixo, bem pequenininho, tem veja mais, e daí aparece uma outra opção de valor que pode ser mais vantajosa aos consumidores, isso está oculto inicialmente. São práticas de design que podem, de alguma forma, interferir nos interesses ou prejudicar esses interesses dos consumidores, que nós precisamos conhecer para não sermos lesionados, não sermos de qualquer forma prejudicados nesse ambiente. E isso aponta também necessidade, como o doutor Fernando falou, de aprimoramento da nossa legislação, mas nessa obra nós já temos também os fundamentos para que os profissionais do direito possam proteger seus clientes e a si próprios com ferramentas jurídicas hoje existentes que coíbem essas práticas abusivas. Olha só, adorei saber a história de termos no livro ferramentas que vão ajudar a contribuir para o exercício da advocacia, né? A Roberta tem um apreço enorme por isso, de nós, por meio das publicações, trazermos ferramentas para esses advogados, jovens advogados, ou advogados que precisam de uma atualização para conseguirem acompanhar a necessidade dos processos, né? Adorei saber, obrigado pela sua participação, espero que tenha aí um regresso breve, que as passagens que sua mãe compre continuem sendo frutíferas e oportunas, que nada de mal aconteça nessas compras pela internet. Mas muitíssimo obrigado. Me despeço, um abraço, Denis, um abraço, doutor Fernando Leão, muito obrigada. Uma boa noite, tchau, tchau. Doutor Fernando, vou passar a palavra ao Denis, pode ser? Enquanto isso, eu vou convidar aqui de volta a Flávia do Canto. Perfeito.
já me chamou aqui. Pronto, Flávia. Denis, então a palavra é sua, meu amigo, para que possa nos esclarecer sobre o seu artigo trazido nessa obra magnífica. Doutora Flávia, boa noite. Muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Fernando. Boa noite, Flávia. Boa noite, Flávia. Flávia, eu estava passando a palavra ao Denis para que ele pudesse fazer a apresentação do artigo dele aqui. Pode ser? Podemos seguir assim? Pode, com certeza. Perfeito. Denis, a palavra é sua, meu amigo. Maravilha, Léo. Uma grande alegria estar aqui reunido com os amigos que o Brasilcom me apresentou. É um privilégio participar da coletiva, né? Como bem falou o Fernando, ela traz uma discussão que antecipa um debate legislativo necessário. Isso significa dizer que o Código do Consumidor, dentro de um esforço de aprimoramento da ideia da identidade, tem um olhado mais cuidadosa com esse consumidor digital, né? Então, eu acho que a ideia por trás desse projeto de atualização do CDC é reconhecer essa vulnerabilidade, uma perspectiva digital, mas e além, né? Isso é importante. O nosso artigo, quando fala de comércio eletrônico, proteção da esfera digital existencial do consumidor, o pano de fundo é a identificação das práticas abusivas, mas também nós aprofundamos a discussão no que diz respeito à autodeterminação informativa do consumidor, a modulação do próprio comportamento do consumidor por meio da inteligência artificial e a necessidade de nós avançarmos no maior controle, né, das plataformas eletrônicas. Então, como bem falou o Fernando, por mais que haja, né, um esforço muito grande no processo de reconstrução de algumas pautas importantes para o consumidor, o projeto ainda traz algumas lacunas, mas o livro ele consegue, digamos assim, sugestionar. Ele é um projeto bom, mas ele pode ser aprimorado em aspectos, e o livro ele se antecipa a esse debate, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa falar de proteção de dados, que nós possamos falar de privacidade e que nós possamos também definir algum referencial normativo para a tutela da inteligência artificial. Então, o nosso artigo ele transita por esse debate, né, e muito preocupado com o poder de influência que essa imersão tecnológica tem dado no consumidor, né, e isso aqui está exposto. Muito bem. Ô, Denis, e tal como a Laís, o que os nossos leitores podem encontrar no seu artigo de cunho prático? Existe ali alguma ferramenta? Sim, Léo, existe ou não? E essa é uma discussão que vai, na verdade, ser amadurecida ao longo dos anos. O que esse nosso público pode esperar da sua obra? Só a Edna está pedindo, Denis, de repente você fala um pouquinho mais perto do celular ou verificar a rede, porque para ela está falhando o áudio. Certo. Deixa eu ajeitar agora. Esse melhor aqui. Aparentemente melhor, com certeza. Então, a ideia aqui é buscar justamente encontrar esse ponto de equilíbrio entre uma leitura acadêmica e uma leitura técnico-profissional. O artigo ele traz alguns conceitos importantes e ele comenta, o anteprojeto comenta alguns dispositivos do projeto de lei de uma maneira acessível, de tal maneira que ele consiga se habituar com algumas das expressões, com alguma familiaridade em relação aos conceitos que são trazidos. Então, ele é um livro didático nesse aspecto, porque ele aproxima o debate daquele advogado profissional que não teve tempo de se atualizar nessa discussão mais acadêmica. Muito bem, perfeito, Denis. Obrigadíssimo pela sua participação aqui conosco nessa noite. E agora eu convido a doutora Flávia do Canto para, em breves considerações, expor para nós o que vão encontrar da leitura de seu artigo. Boa noite mais uma vez, doutora Flávia. Boa noite, é um prazer conversar com vocês e poder falar dessa brilhante obra coletiva, né? Por iniciativa do nosso querido Brasilcom, coordenado pelo Dr. Fernando e pela professora Cláudia, tão necessário. Primeiro, o nosso debate político pela aprovação do PL,
porque é um tema extremamente importante na defesa do consumidor. Então, o nosso objetivo central é mostrar, por meio desses artigos, que o advogado, o promotor, o juiz, ele vai encontrar ferramentas excepcionais, né, dentro desse livro, por meio de artigos científicos e acadêmicos, de professores renomados, para que possam utilizar isso na prática. O meu artigo em especial é em coautoria com a doutora Marcela Joelson, da URGS, tá? E a gente escreve sobre o processo administrativo sancionador, né? As inovações do PL no que concerne ao chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, o que o advogado, o promotor, o juiz, o operador de direito vai encontrar aqui? Ele vai compreender como é que funciona a defesa do consumidor no Brasil, para que servem os PROCONs, né? Como o sistema está organizado e, mais do que isso, como é que esse sistema pode, por meio de um processo administrativo, né, solucionar os problemas dos consumidores, em especial no comércio eletrônico, que hoje grande parte das nossas compras são online, né? Então a gente precisa dessa proteção extra no que se refere ao e-commerce. Em especial, para não dar spoiler aqui do artigo, que não é para comentar todos os itens, né, da escrita, mas eu chamaria e destacaria a inovação sobre as sanções administrativas. Então, o PL, ele reflete as sanções já existentes no Código de Defesa do Consumidor, mas ele inova, ele traz, né, um acréscimo de um inciso no artigo 56, e também ele trabalha por meio lá do artigo 59 do PL, outras medidas, né, não contempladas no Código de Defesa do Consumidor, que solucionam muitos dos problemas dos consumidores como forma de coerção para que as empresas cumpram, né, o determinado. Então, assim, esse é um artigo que é muito rico, né, e extremamente necessário para quem está do outro lado do balcão, eu diria, né? Para o consumidor, para o advogado, para o promotor, para o juiz, para o defensor público. Então, basicamente, a gente trabalha essas ideias das sanções administrativas e também desse instrumento magnífico que é o processo administrativo sancionatório. Magnífico, sem dúvida nenhuma. E a meu sentir do lado de cá, como editor, ganhando relevância e importância em vários cenários do Brasil. Exato. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço. Agora eu gostaria de convidar o autor, Dr. Fernando Rodrigues Martins, para comentar, então, a parte do texto que lhe coube. Dr. Fernando, boa noite. Boa noite, uma honra estar com vocês e agradecendo o aprendizado que eu tive com o Denis, com a professora Laís e com a professora Flávia do Canto. A gente pensa que a gente domina todos os assuntos do direito do consumidor e sempre é surpreendido com uma chamada de atenção de grandes professores no que respeita às pesquisas dele. Eu estou com verdadeiros líderes aqui setoriais de pontos acadêmicos e científicos do direito do consumidor. Em primeiro lugar, eu só gostaria, eu não falei isso antes, eu gostaria de agradecer a Roberta Denza e a você, Léo, e o trabalho magnífico que a Foco fez. A capa ficou um final de arte muito bonito, o livro está chamativo. Então, eu quero só te dizer uma coisa, combina o conteúdo escrito com toda a publicidade e visibilidade que vocês estão dando para a obra. Eu só posso agradecer. A Roberta estudou com a gente na PUC de São Paulo, né? Ela é aquela editora que vive conosco, é verdade. Pesquisando também. Então, uma honra, né? Então, um abraço aqui para ela. Bem, para não dar um spoiler, eu vou falar rapidinho a respeito. O nosso artigo, eu tive a honra de fazer esse artigo com a professora Cláudia, o que é dificílimo também, porque nós sujeitamos uma ideia diminuta de artigo e ela vem e retransforma tudo aquilo que está escrito. É maravilhoso trabalhar com ela. É um perigo também, Léo, porque a professora Cláudia ela é simplesmente uma líder no tema. Esse tema é um tema muito importante. Eu trato da verticalidade, nós tratamos da verticalidade digital. Aquilo que no direito constitucional se diz dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas, o Diretive Kung, que em tese é horizontal entre as partes, nós não acreditamos que o mundo digital seja igual. Nós acreditamos que o mundo digital ele seja vertical, ele seja ascendente sobre as pessoas. E aí nós indicamos o problema que essa verticalidade causa. Grandes problemas. Uma das vitórias que nós tivemos depois
no nosso contratualismo do Estado Social foi saber trabalhar com a vontade. Sair da autonomia privada e começarmos a trabalhar com... Sairmos da autonomia da vontade e trabalhar com a autonomia privada. Hoje, a vontade, queira ou não, ela é irrelevante. Nós estamos cada vez mais percebendo que o mundo digital, o mundo paralelo, essa crise de sentido nos empurra goela abaixo contratos sem sequer nós consentirmos. Então, só estou falando isso para você, porque na qualidade de promotor de justiça eu tenho inúmeras ações civis públicas que tentam buscar a nulidade de contratos, especialmente considerando a tutela e a promoção de idosos que não fizeram crédito consignados. Então, essa verticalidade ela é relevante do ponto de vista da pesquisa e nós precisamos apresentar uma resposta para ela. Então, a grande primeira parte do artigo é trabalhar os tipos de verticalidade. Mas a segunda parte é como que se trata, como que se vê essa verticalidade. E aí quem nos ensina isso muito bem são as declarações de direitos humanos, porque as declarações de direitos humanos permitem a criação de um direito transversal, um direito que perpassa economia, perpassa direito, perpassa política e nos dá meio de melhor controle dessas situações. O Brasil, a primeira lei transversal que nós tivemos foi o Código de Defesa do Consumidor e agora nós tivemos outra que é a LGPD. Né? O nosso sentido é que continuemos com a transversalidade no Código de Defesa do Consumidor com a aprovação do PL 3514. Mas as partes que a professora Cláudia inseriu, basicamente, as redações fortes dela são maravilhosas. Ela fala do direito humano à equiparação, ou seja, equiparar o homem às plataformas, equiparar as pessoas à plataforma, fazer da plataforma um lugar de dignidade da pessoa humana. Esse é o artigo da professora Cláudia, sempre nos ensinando. Magnífico, professor Fernando. Eu não poderia esperar nada. Sabíamos que o senhor não colocaria a sua imagem à frente da professora Cláudia, mas, obviamente, há o seu traço ali, traço indelével da sua condução, dos seus artigos, que todos conhecem. E agradecendo e retornando o seu elogio à editora Foco e à Roberta, só estamos aqui graças a trabalhos como os que o senhor nos presenteou na condição de coordenador. Assim a gente se realiza. É claro, existe um intuito empresarial na editora Foco, mas o que nos move de verdade é o apreço que é externado pelo trabalho da Roberta, como obras como essa que vocês trazem para a gente. Então, o agradecimento é, então, recíproco, porque sem produções como essas, não estaríamos realizados editorialmente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Doutor Fernando, vou deixar para o senhor as palavras de encerramento desse primeiro ciclo, lembrando a todos que nos assistem ao vivo ou em reprise, que estaremos aqui no dia 24, ou seja, terça-feira, novamente, e na quinta-feira, dia 26, para fazermos mais um apanhado com autores e autoras dessa obra que trazemos aqui para conhecimento de todos no mercado digital. Então, doutor Fernando, a palavra de encerramento do senhor. Bom, eu quero encerrar agradecendo a possibilidade de estar aqui. Lembrar que, evidente, há o intuito mercadológico na obra, mas a editora é do mercado do bem e não do mal, porque transmite conhecimento a todos nós, isso é maravilhoso. É o papel bom da internet também, transmissão de conhecimento. E gostaria de agradecer aos professores que estão aqui, a professora Flávia, o professor Denis, a professora Laís, que estava mais cedo, aqueles que estão assistindo. É maravilhoso poder contar no Brasilcom com professores tão qualificados, né? É só a gente pedir no grupo, fazer alguma orientação no sentido de produção de obra, que ele sempre aparece com boas ideias, com ideias críticas e com ideias relevantes. O Brasilcom sempre foi um instituto preocupado, sobretudo, com a dignidade da pessoa humana, com o consumidor vulnerável, e é essa a marca que a gente leva em todas as obras. É um prazer estar com vocês e certamente amanhã nós teremos um novo encontro, um encontro também bastante produtivo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Flávia. Um grande abraço a todos. Um abraço. Seguramente será um dia maravilhoso, infelizmente não com a presença do Denis e da Flávia, mas com outros autores e autoras que estarão aqui conosco. Boa noite a todos, fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Uma boa noite, obrigado.